Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez eu trago um assunto bem legal também para ser discutido aqui com vocês, que é sobre os recursos hídricos. Então, quando a gente fala, pessoal, em recursos hídricos, a gente pensa automaticamente na Lei 9433 de 97, que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento desses recursos. Beleza? Então foi um marco muito importante dado aí pelos legisladores, né, que instituíram essa lei, que faz com que os recursos hídricos sejam utilizados, né? Não são proibidos o uso da água, por exemplo, mas que seja utilizado com responsabilidade e com controle dos órgãos públicos, né? Direcionados aí a essa área ambiental. Pessoal, antes de seguirmos na discussão, eu peço para vocês uma oportunidade de seguir com esse canal, clicando aí no botão inscrever-se, beleza? Para que a gente aí consiga ter sobrevida, né? O canal consiga ter sobrevida e siga, né, no seu papel de comunicação, de informar aí de forma bem direta, bem objetiva, bem tranquila, temáticas para os diversos públicos. Valeu? Então conto com a sua colaboração. Vamos seguir. Pronto, pessoal. Então eu vou trazer aqui, a partir desse slide, algumas informações importantes sobre a lei, né, a 9433 de 97. Só que não terá, pessoal, uma abordagem muito ampla, né? A gente não vai aqui nesse momento discutir por completo a lei 9433. Eu vou trazendo aí alguns pontos até o artigo 5º para a gente discutir essa temática. E aí, se você tiver mais interesse em conhecer ainda mais sobre essa lei, então busca lá no Google, bota lá Lei 9433 de 97, que vai sair no site do Planalto a lei completa, e aí você dá aí uma leitura complementar, beleza? Então eu vou trazer para vocês partes, né, da lei, para discutir alguns pontos, e aí você segue o barco aí no seu estudo, valeu? Então, a Lei 9433, pessoal, como já tinha dito, inclusive no primeiro slide, ela dispõe, né, sobre a política nacional dos recursos hídricos, controlar os recursos hídricos, né, fazer com que as pessoas utilizem os recursos hídricos, mas na sua plena necessidade, né, e também em momento de escassez, que saiba colaborar com o poder público, né, com os órgãos de fiscalização ambiental na sua diminuição, né, quanto ao uso. Então você tem aí no artigo 1º, a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. A água é um bem de domínio público, certo? Perfeitamente. A água não é privada, né? Por mais que eu tenha uma fazenda e por dentro dessa fazenda passe um grande rio, eu não posso dizer que aquele rio ali, aquela parte do rio que passa pela minha fazenda, é meu, é de minha propriedade. Não, a sua propriedade é reconhecida, né? A fazenda. Mas o rio que passa pela fazenda não é dono, né? Ali é um bem de domínio público. Agora sabendo disso, eu não vou invadir a área territorial da fazenda do cidadão para tomar banho ali, naquela parte do rio, para pescar ali naquela parte do rio, porque está sob o domínio do território dele, mas é público, né? É público. Porém, você não pode adentrar na fazenda dele sem autorização dele para fazer uso desse recurso. Beleza? Fica entendido aí. Então, a água é um recurso natural limitado, né, dotado de valor econômico. Beleza, limitado, pessoal, no sentido de você usar até um determinado ponto. Se aquele momento ali não tiver, por exemplo, um período de escassez, um período em que a chuva não está ali sustentando os rios, né? E que há uma preocupação no desabastecimento das cidades e aí gera um caos. Então, o uso será limitado, entendeu? Então, o poder público, ele tem autonomia de fazer o controle do uso desse recurso. Valeu? Agora, sabendo que não pode proibir a disponibilização da água para o consumo humano e também para os animais.
Você está entendendo? Mas em outras áreas, como por exemplo a agricultura, ele pode limitar, ele pode trancar, vou dizer assim, a bomba, né, que traz aí a água por irrigação devido ao período de escassez. Beleza? Pronto. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos naturais, dos recursos hídricos, melhor dizendo, é o consumo humano e a dessedentação dos animais. Essa dessedentação que a lei traz é disponibilização, né, para os animais. Então, a prioridade dos órgãos fiscalizadores, a prioridade da lei é fornecer esses recursos hídricos tanto para o consumo humano como também para os animais. Esse daí não pode haver nenhum tipo de supressão, vou dizer assim, né, da disponibilidade da água para o consumo. A gestão dos recursos hídricos deve ser sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, tá vendo? Como eu falei lá no início. É uma lei importante, não tem nenhum tipo de restrição assim fora da necessidade, né? E inclusive traz a possibilidade dela, no caso a água, ser utilizada de forma múltipla. No caso aí um rio pode ser utilizado de forma múltipla. Um rio você pode utilizar para pescar, um rio você pode utilizar para lazer, um rio você pode utilizar para navegação, um rio você pode utilizar para irrigação, um rio você pode utilizar para vários aspectos. Por isso que nesse inciso 4 vem dizendo aí que, né, proporcionar o uso múltiplos das águas, né? Não vem ali tornando algo limitador. Ó, esse rio só pode ser utilizado para isso. Esse rio cá só pode ser utilizado para aquilo. Não, pode utilizar ser de forma múltipla. Vamos lá. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada. Perfeito, tá? Essa lei é toda perfeita. Que o legislador ele disse assim, ó, não. A gestão do recurso hídrico, eu digo isso aí no inciso 6, não pode estar apenas na mão do legislador, do gestor. Né? Essa gestão dos recursos hídricos é de todos nós. Está aí nas mãos nossa, né? Da sociedade, do usuário, do poder público, das comunidades, entendeu? É geral, porque é um recurso público, né? Isso é de todos nós. Então, quem controla, quem gerencia a sua qualidade são todos nós, não apenas o poder público, valeu? Então, é de sua responsabilidade também zelar pela qualidade do rio. Dos objetivos da política nacional, assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade da água. Pessoal, quando vem assim, ó, assegurar a atual e as futuras gerações, eu penso logo em um termo chamado de sustentabilidade. A gente precisa utilizar a água no dia a dia para desenrolar, vou dizer assim, as diversas necessidades, né, que nós temos, porém, utilizar com responsabilidade para que as futuras gerações também possam ter uso, também possam fazer uso, também possam usufruir desse recurso. Valeu? Então a gente não pode pensar só em nós. A gente pensa nas nossas necessidades, use a água de acordo com a sua necessidade, mas de forma equilibrada, de forma a permitir que as futuras gerações também tenham aí esse acesso, né, a um bem importante tanto para você como para eles também. Será? Vamos seguir. Ainda sobre os objetivos, então a utilização racional integrada dos recursos hídricos inclui um transporte aquaviário, é, com visitas no desenvolvimento, com vista no desenvolvimento, tudo em vista do desenvolvimento sustentável. Use os recursos naturais, só que pense, ó, nas futuras gerações, com vistas no desenvolvimento sustentável. Na prevenção da defesa contra eventos hidrológicos críticos, né, de origem natural ou em decorrência do uso inadequado, né, dos recursos naturais. É interessante também a gente ter aquela análise de uso da água, sabendo como usar. Esse inciso traz isso daí, quer dizer, o inciso 2 aí do objetivo traz isso. Você tem uma fazenda,
e tem lá uma cultura, né, de café, de mamão, de banana, do que for, aquela cultura vai depender de uma certa quantidade de água por dia. Então você não sabe, você não é técnico agrícola, você sai aí disponibilizando água além do necessário, né, para aquela cultura. Então você tendo acompanhamento técnico, o técnico ele vai dizer, ó, é gotejamento, ó, o que cabe para essa cultura aqui é microexpressão, microexpressor, né? O que cabe a essa cultura aqui é tal técnica de irrigação, entendeu? Então é necessário que haja aí um uso com conhecimento para não haver desperdício, né? E o inciso 4, ainda dos objetivos, fala sobre que incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. É o que muitas vezes acontece nas áreas rurais, né? Muitas vezes certas áreas rurais não recebem água, né? Vindo aí do abastecimento hídrico e as pessoas que vivem lá têm que se virar nos 30 e fazer o que o inciso 4 vem trazendo, que é aproveitar a água, né, pluviais, a água da chuva, para poder aí desenvolver as suas atividades diárias. E sobre os instrumentos, ele fala lá sobre os planos de recursos hídricos, enquadramento dos corpos d'água em classe. Essa parte aqui também é bastante interessante, pessoal, porque ele diz assim, ó, determinada água pode ser utilizada para determinado fim, devido às suas características, né? Devido às características da água, pode ser utilizada para um fim, pode ser utilizada para outro fim, né? Então, esse enquadramento é de acordo com as características da água, né? Abastecimento humano, abastecimento de indústrias, fornecer água aí para irrigação, ainda sobre o instrumento e a parte final desse nosso momento aqui, como falei com vocês, a gente vai discutir apenas partes da lei, a lei por completo, aí vocês dão uma olhadinha no site do Planalto, coloca lá Lei 9433 97 e aí vai sair ela por completo, aí você dá uma olhadinha aí nesses slides iniciais que a gente estudou aqui e complementa, né, com a leitura. Valeu? Então, ainda sobre os instrumentos, fala sobre a outorga e o direito do uso dos recursos hídricos. Essa outorga, pessoal, é como se fosse uma certidão de autorização, né, para que pessoas utilizem, né, a água do rio, como agricultores. Muitas vezes o agricultor, ele, para que seja legalizado, para que ele extraia, né, retire a água do rio para irrigação de forma legalizada, ele vai solicitar ali a outorga, vai solicitar licença para o uso daquele recurso. E muitas vezes é autorizado, né? Muitas vezes o órgão ambiental vai lá, fiscaliza, faz uma análise, né, e faz a liberação, emite a liberação da certidão. No inciso 4, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, também é normal, né? A gente consome e tem que pagar pelo consumo. Mas o interessante é que as empresas, né, de saneamento básico não fazem questão de arrecadar recursos em função do uso. Você vê que nas campanhas publicitárias eles abordam bastante a questão da economia, né? Eles estão ali, ó, trabalhando, sensibilizando as pessoas com relação à economia. Não é nem bem a questão da captação de recursos, venha, pague conta mais alta, consuma, consuma. Né? A questão aí dos órgãos, acho bem interessante isso, que o interesse que eles têm é na economia, nem bem na parte lá da cobrança, né? Mas enfim, é uma realidade, né? É uma realidade. A cobrança é uma realidade. Compensação a municípios, porque muitos municípios têm aí nascentes, né? Então, assim como o petróleo que o município recebe royalties, o município também recebe aí uma compensação devido na sua área territorial possuir nascentes. E o sistema de informação de recursos hídricos ali
cabe mais aos órgãos de fiscalização ambiental, né, na parte aí dos recursos hídricos, terem um conhecimento sobre esse ponto. Valeu? Então, pessoal, mais uma vez agradeço a vocês, né, e peço que, caso você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal para dar uma moral, valeu? Ao canal, que ele possa se estender aí por alguns períodos. Valeu? Forte abraço e até mais.